The hills are alive with the sound of music. Hoje no Vida Pós-Créditos, o verdadeiro final de A Noviça Rebelde e tudo o que aconteceu depois com a família Von Trapp. Antes de mais nada, já vou avisando que nos próximos vídeos do Vida Pós-Créditos, nessa nova fase, você vai sempre me ver de camiseta branca ou preta básica, porque eu não vou ficar trocando de roupa, não tenho um guarda-roupa imenso, não quero ficar repetindo roupa, então vai ser tipo Turma da Mônica, abriu o guarda-roupa ali, tem toda a roupinha vermelhinha, toda a roupinha verdinha, vai ser assim, coisa básica, a não ser alguns casos específicos, de alguns assuntos específicos, que eu posso usar alguma camiseta temática, mas enquanto não tiver nenhuma loja me patrocinando, é isso que vocês vão ver. Bom, vamos lá então. Hoje vou falar sobre A Noviça Rebelde. Esse é um clássico de Hollywood, se você não assistiu, assista, porque ele é muito bom. Mesmo que você não goste de musicais, tem filmes que são referências, né, para o cinema e devem ser vistos. Esse é um deles. Não é à toa que ganhou 5 Oscars, inclusive de melhor filme e melhor direção, que é do Robert Wise. Bom, esse filme estreou em 1965 e é um sucesso que ecoa até hoje, né? Você vê as músicas sendo cantadas, adaptações para o teatro sendo feitas. Ele foi baseado então na história da família Von Trapp. Se você não assistiu o filme, não quer spoiler, então para o vídeo aqui, assiste o filme e depois você vem ver esse vídeo, porque eu vou contar o que aconteceu a partir do final da história. Então assim, é um spoiler de mais de 50 anos, mas se você não quer saber o que acontece, então é melhor você não assistir. Mas salva o vídeo aí no favoritos e assiste depois, porque vale a pena. O final da história, na vida real, é bem diferente do que foi mostrado no filme. O que acontece? Bom, o capitão Von Trapp, que era o pai da família, foi convocado para assumir um submarino na marinha alemã. E ele, apesar de gostar muito do assunto, ele já tinha comandado um submarino na Primeira Guerra Mundial, ele negou porque ele não ia de acordo com os pensamentos nazistas. Segundo não que eles falaram para o nazismo, foi cantar no aniversário do Hitler, porque a família era uma família de músicos, de cantores e tal. Só que eles se negaram também. E o terceiro não foi do filho mais velho, que tinha se formado em medicina, e ele foi convocado também para trabalhar com um cargo alto num hospital, só que ele negou, porque ele sabia que muitos médicos judeus estavam desaparecendo por lá. Então eles pensaram, poxa, a gente falou 3 não já pro nazismo, já estão de olho na gente aí, é melhor a gente sair fora antes que as coisas piorem. Então nem tudo isso foi mostrado no filme, até porque no filme quando eles fogem, as crianças são crianças, e na vida real, como eu falei, o filho mais velho já era formado em medicina, então eles tinham na verdade 11 anos a mais do que é mostrado no filme. E a família não fugiu sozinha. Junto com ele estava o padre Wozner, que é um personagem que não foi colocado no filme, mas existiu na vida real. Esse padre tinha se hospedado na casa deles, porque teve uma época que eles começaram a alugar quartos na casa deles para estudantes e tudo mais. E ele percebeu que a família tinha muito talento para cantar. E aí ele resolveu então dar ideia para eles e começou a treinar eles, porque ele cantava também. Então foi ali que começou a história da família começar a cantar, foi com esse padre. Quando o capitão Von Trapp e a Maria resolveram então sair da Áustria, eles foram na diocese e falaram: olha, a gente queria convidar o padre para ir com a gente. Porque o padre também tinha opiniões bem fortes contra o nazismo, assim, então ele também já estava meio que se enrolando, sabe? E eles precisavam do padre junto com eles, porque eles iam sair para uma turnê musical. E aí a diocese falou assim: ah, pode levar, leva o padre, é melhor mesmo, vai ser melhor para a diocese, para a igreja aqui, vai junto. A família então já tinha pensado, não foi na calada da noite que nem no final do filme, e muito menos pelas montanhas. Eles saíram às 6 da manhã e foram para uma estação de trem atrás da casa deles, que era só 5 minutos andando, pegaram o trem, ó, e foram para a Itália. Então foi isso que aconteceu na verdade. Outro detalhe legal é que a Maria, na vida real, estava grávida, de 5 meses já. Bom, tentaram a vida na Itália, não deu certo, foram para outros países, foram rodando a Europa, ó, rodando. Aí eles souberam que os Estados Unidos estava dando vistos, eles pegaram essa chance e se mandaram para os Estados Unidos. E foi lá que nasceu o Johannes Von Trapp, que é esse filho, então, que já é filho do Georg e da Maria, diferente das outras crianças que eram filhos da esposa anterior do capitão Von Trapp, que acabou falecendo no passado. As crianças tinham pegado a febre escarlate e aí ela, cuidando das crianças, acabou pegando e faleceu. Então foi assim que eles foram parar nos Estados Unidos, usando um trem. No filme é uma coisa simbólica, até porque do outro lado ali da montanha tinha uma propriedade do Hitler, então eles não iam querer dar de cara com o Hitler, pode ter certeza. E no dia seguinte, depois que eles fugiram, pegaram o trem, as fronteiras foram fechadas. A viagem para chegar nos Estados Unidos foi de barco e durou 22 dias.
Então lá nos Estados Unidos eles conseguiram fechar um contrato de 1 ano para se apresentar. Depois desse 1 ano, o visto não foi renovado e eles tiveram que sair dos Estados Unidos. Então eles foram passar uma temporada na Suécia, é isso mesmo, voltaram para a Europa, ficaram lá mais 1 ano para poder então aplicar novamente e voltar para os Estados Unidos. E eles conseguiram voltar para os Estados Unidos, só que chegando lá, o oficial da imigração perguntou para Maria quanto tempo que eles iam ficar lá. E ela tinha que falar de acordo com o visto que tinham conseguido, que era 3 meses. Mas ela, inocente de tudo, falou assim: ai, eu quero ficar agora pra sempre, eu tava morrendo de saudade. Nossa, eu não aguentava mais, agora eu não saio mais daqui. Aí ferrou, né? O cara pegou, mandou a família Von Trapp para Ellis Island. Ellis Island é o lugar onde os imigrantes colocavam o primeiro pé antes de entrar nos Estados Unidos. Então, quando tinha algum problema, alguma coisa assim, ficavam lá de molho, ficaram meio que presos e eles ficaram lá por 3 dias. Eles só saíram de lá porque tinham amigos muito influentes que acabaram ajudando eles, inclusive, a ganhar cidadania depois. Mas enquanto eles estavam lá, eles relatam que ficavam cantando pra galera ali que estava bem desiludida, sem saber o que ia acontecer da vida. Quando aconteceu o ataque a Pearl Harbor, eles estavam morando na Filadélfia, e naquele momento o país começou a ficar assim preocupado, né, com quem podia ser inimigo, e a família Von Trapp não era muito bem vista assim ali na comunidade que eles estavam na Filadélfia, porque eles usavam as roupas austríacas típicas, eles falavam alemão, então o pessoal começou a desconfiar e tal, e o FBI chegou aí na casa deles para investigar. Então eles chegaram lá, viram em cada cômodo lá da casa, em cada quarto, em cima da mesinha, uns livros pretos, todos eles tinham um livro preto, e o FBI achou que podia ser algum livro de códigos de espionagem, mas na verdade eram bíblias. Então acabou que não deu em nada essa investigação, até porque eles não estavam envolvidos em nada mesmo, né, contra o país. Pelo contrário, eles já tinham fugido e queriam ficar tranquilos na deles, cantando, fazendo as coisas deles. Depois de passar um tempo ali em Stowe, em Vermont, de férias, na casa de alguns amigos, eles acabaram se apaixonando pela cidade, então eles resolveram comprar uma casa lá no alto da montanha, porque lembrava muito o estilo de vida que eles tinham na Áustria, então tinha muita natureza, então eles construíram uma casa lá e começaram a viver da fazenda. Só que o dinheiro que a fazenda, que a plantação, as coisas davam, não era suficiente para eles. Então quando eles saíam em turnê, eles alugavam os quartos para praticantes de esqui. E com isso eles acabaram entrando no mundo da hotelaria. Pois é, acabou se tornando um hotel a casa deles e até hoje continua sendo um hotel. Então se você quiser conhecer um pouco da família Von Trapp, você pode se hospedar lá em Vermont, em Stowe. Inclusive o Johannes, que é o filho da Maria com Georg, né, que nasceu nos Estados Unidos, ainda está vivo, tem 82 anos e é um dos que administra, né, esse lugar lá junto com seus descendentes. Quando a Segunda Guerra realmente estourou, os irmãos tiveram que se registrar e eles acabaram se alistando e foram servir na Itália. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, a Áustria tinha sido derrotada e a situação ficou péssima por lá. O país estava quebrado, o pessoal não tinha comida, não tinha roupa, então a Maria, durante as apresentações com a família dela, sempre pedia para o público, falava: gente, por favor, vamos ajudar a Áustria, é o país que trouxe Mozart. Né, falava dos famosos que vieram de lá, dos músicos tal, para tentar tocar o coração das pessoas, e ela conseguia. Muita gente ajudava, assim, depois da noite do concerto, na manhã seguinte, o pessoal levando coisa, roupa, tudo mais. Inclusive, quando o Georg, né, o capitão Von Trapp, faleceu em 1947, ele foi enterrado sem sapatos, para que os sapatos dele pudessem ser enviados para a Áustria para ajudar o pessoal lá. Estima-se que a família Von Trapp fez mais de 2.000 concertos ao redor do mundo, passando por vários países, mais de 30 países, mas em 1956 eles fizeram a sua última apresentação, eles já estavam exaustos, na verdade era bem cansativo, e alguns membros da família já queriam tocar a vida, fazer algumas outras coisas, né, e eles se sentiram até aliviados nesse ponto. Bom, a casa deles então, que tinha virado um hotel, em 1980 acabou pegando fogo e foi totalmente destruída. 4 anos depois eles conseguiram reerguer então o hotel aí com um tamanho ainda maior, e assim ele continua até hoje. E a Maria acabou falecendo em 1987, 40 anos depois então do seu marido, o capitão Georg Von Trapp. Aí você deve estar se perguntando então, eles nunca mais voltaram para a Áustria, para a famosa Vila Von Trapp, né? A casa deles ficou abandonada lá? Não, não ficou abandonada. Antes de fugir, eles deixaram a chave com uma ordem religiosa ali, a igreja que eles tinham uma afinidade, e eles acabaram ocupando por algumas semanas a casa deles. Mas depois a casa foi tomada por um dos nazistas mais perigosos, que acabou fazendo lá o quartel-general dele. Eles tinham um plano de fazer um metrô subterrâneo que fosse até a estação de trem, para que o Hitler pudesse ir lá, escondido sem ser visto. Eles acabaram não fazendo, mas o Hitler esteve sim na casa deles
várias vezes fazendo reuniões ali nazistas, suas estratégias durante a guerra. E durante todo esse período, então, como que foi o contato da família, da Maria, com os artistas que fizeram as versões da história dela para Broadway, né, para o cinema? Então, como que tudo isso aconteceu? A Maria acabou sendo convencida a escrever um livro contando a sua história, já que ela ficava contando em vários lugares, e depois acabou vendendo os direitos desse livro para uma companhia cinematográfica alemã. Então, antes da Noviça Rebelde dos Estados Unidos, já tem duas versões contando essa história em filmes alemães. Só que quando ela vendeu os direitos, ela não pensou muito bem. Sabe aquela coisa que você não lê muito bem o contrato e tal? Bom, ela vendeu total os direitos, assim, ela não tinha mais controle sobre a história. E ela meio que depois se arrependeu, assim, sabe? Não gostou de ter feito isso. Então ela ficava tentando se envolver nas produções, tanto a da Broadway, que veio primeiro, né? Porque o livro virou uma peça na Broadway e depois virou então um filme em Hollywood. Ela foi visitar lá a atriz na Broadway. Inclusive a família Von Trapp não ia ganhar nada com essa peça da Broadway, não ia ganhar nada com o filme, os direitos foram vendidos, era aquilo, toma seu dinheiro, acabou. Só que o pessoal ali do teatro acabou achando justo dar uma parcela ali, um pedaço do bolo, né, para a família Von Trapp. E eles acabaram convencendo os chefões da Fox, que foi o estúdio que produziu Noviça Rebelde, a também repassar um pouco dos lucros para a família, porque senão eles não iam receber nada. Então a Maria nunca aceitou o fato dela ter feito essa burrada, entre aspas, e ficava tentando se envolver na produção do filme. Ela era muito mala. Na verdade, a história real é que o capitão não era tão, sabe, linha dura que nem mostra no filme ou na peça da Broadway. Ela era mais linha dura e o capitão era mais bom coração, brincava com as crianças e tudo mais. E ela queria mudar inclusive isso na história. Ela não queria que o capitão Georg von Trapp fosse retratado de uma maneira assim. Inclusive aquela história do apito, ele realmente usava o apito, mas para chamar as crianças só quando elas estavam no jardim muito longe. Tudo aquilo delas chegarem marchando, que mostra no filme, não era daquele jeito. Então a Maria começou a rondar a produção do filme e tal, e o pessoal não gostava muito disso, falava, ih, ela tá querendo se meter, porque assim, eles até ouviam as ideias dela, os produtores, né? Ah, vamos ver, ela foi lá, encontrava com ela falava, ó, isso, aquilo, só que eles falavam, não, vai ser assim, e ela não gostava. Aí eles falavam, olha, isso aqui não é um documentário sobre a sua vida, é baseado. A verdadeira Maria pegou um voo e apareceu de surpresa lá na locação. E dizem até que ela queria dirigir o filme. Tem um relato do diretor Robert Wise falando que não gostava dela, porque ela queria mandar, queria falar, ah, faz isso, faz aquilo, ela, sabe, tipo, ficou incomodando eles lá. E não só uma vez ela foi pra lá, ela foi uma segunda vez pra conhecer o Christopher Plummer também, que ela queria conhecer. Inclusive ela chegou pra ele e falou assim, nossa, você é muito mais bonito que meu marido. E no final ela acabou conseguindo participar, entre aspas, ela fez uma figuração na cena em que a personagem Maria, né, interpretada pela Julie Andrews, está saindo do convento para ir para casa da família Von Trapp. Ela então está com seu violão na mão e lá atrás passa a verdadeira Maria com sua filha e com a sua neta. Esse vídeo aqui foi praticamente a Noviça Rebelde 2 e realmente podia ter um segundo filme, né? Porque tem muitas histórias curiosas que aconteceram depois da fuga deles da Áustria. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades. Então eu te vejo no próximo vídeo.